Nós estamos aqui com a doutora Marley, ela é dentista, e hoje a gente vai bater um papo com a doutora. Doutora, muito obrigada por receber a gente. Para começar, eu queria saber da doutora quanto tempo que você é dentista, você é especialista em alguma área específica? Muito obrigada a você, Silvana, pelo convite. Fico muito feliz e muito honrada. E fico feliz quando você me falou que tinha perguntas assim, das mães, das crianças. Então, o que eu souber, eu vou responder. Bom, eu sou formada há 42 anos, eu fiz odontologia na USP, em Ribeirão. Depois eu fui fazer pediatria, odontopediatria. Então, eu fiz especialização, mestrado e doutorado em odontopediatria lá na Unesp de Araraquara. Então, eu sou tia Marley, como todo mundo me chama, gostaria que você me chamasse de tia Marley, há 42 anos e meio, quase 43 já. Por que você escolheu ser dentista? Ser dentista? Quem eu escolhi ser dentista? Assim, ó, de criança? Tá. Em primeiro lugar, por que eu fui fazer odonto, né? Porque meus pais eram pessoas bem simples, meu pai ainda é vivo, a minha irmãzinha já não é mais, mas os dois eram pessoas muito simples, moravam na roça, que a gente chamava antigamente, moravam no campo. Fizeram somente até a quarta série de grupo, então eles não tinham nenhuma formação cultural. Quando eu fui para o colegial, eu tive que escolher a profissão, eu não sabia o que eu queria ser. Aí o professor olhou para mim e falou assim, você tem cara de que vai ser dentista? Eu falei, Aí eu fiquei com odontologia, e aí fui ser dentista, gostei. Quando eu me formei, tinha um convite para trabalhar com um colega que não gostava de atender crianças. Falou, você quer trabalhar aqui comigo? Eu falei, quero. Mas eu não vou atender criança, você que vai. Eu adorei, eu me encontrei nessa área. Com quantos anos que as crianças devem começar a vir no dentista? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, maravilhosa. Isso aí foi mãe que fez com a criança, adorei vocês, né? Ó, e hoje em dia, a gente fala que a criança vai no dentista na barriga da mãe. Nós temos um curso de gestantes lá na Santa Casa, que até eu dou aula nesse curso de gestante. Então as mãezinhas vão da sua barriga, o neném vai lá dentro, né? E a gente já começa a passar informação para essas mães relacionadas à saúde bucal dessa criança. Então, assim, o que a mãe não deve comer? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas quando a mãe come muito açúcar, muito doce, ela estimula esse paladar doce da criança. Nossa, não ideia. Tá? Então tem umas bolinhas aqui na língua, chama papila gustativa. Então, nos primeiros dias de vida do bebê, do intraútero, né, na barriga da mãe, depois de um determinado tempo, as papilas já começam a entrar em funcionamento. Então, a mãe tem um açúcar. Saboreia. Dali a pouco essa informação se chegou lá pro bebê e o bebê também está sentindo. Então, se a mãe restringir o consumo de açúcar, que bom, a criança já não vai nascer com o paladar tão apurado para isso. Verdade, que não importa a colher de dente de leite que você Lógico que não, tá? O dente de leite é o antecessor, ele vem antes do dente permanente, né? Então, quando a gente está cuidando do dente de leite, indiretamente, a gente está cuidando do dente permanente. Fala, pega esse manequim para mim, então. Olha que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma boquinha de criança, né? Para eles conseguirem entender, ó. Eu tenho aqui uma boquinha de criança. Se eu tirar a gengivinha da boquinha, no pezinho dos dentinhos de leite, quem que eu tenho? Eu já tenho os dentes permanentes. Então, se eu estou cuidando desses dentes de leite, aqui dentro, ó, eu já tenho dentes permanentes. Cada dente de leite tem um dente permanente que vai nascer no lugar dele. Então, se eu cuido do dente de leite, eu já estou cuidando do permanente. Mas o dente de leite vai cair. Vai cair, mas se eu deixar o dente de leite estragar, o dente de leite dói também. Então, é importante cuidar do dente de leite assim, tá? Ele já fica então no lugar de Já é uma informação disso mesmo. E aí, na hora de escovar, a gente usa a pasta de dente com flúor, a gente passa por dental na criança, tem que passar aqueles enxaguantes. Nossa, eu tô adorando as perguntas. Sim, gente. Dente de bebezinho a gente escova com creme dental com flúor. Mas eu ouvi falar que se a criança engolir a pasta de dente com flúor, esses dentes de leite que estão esses dentes permanentes que estão guardados lá no osso vão nascer com mancha, é verdade? É verdade em termos. Se a criança engolir muito creme dental com flúor, sim, pode manchar os dentes, então é informação. Então, qual a orientação que a gente passa? Sempre um creme dental com flúor, né? Numa pequeníssima quantidade. Então, por exemplo, o bebê tem uma pontinha de dente. Eu começo já a escovar? Sim, pelo menos uma vez. Tiquinho, pelo menos um tiquinho de creme dental com flúor. Quanto?
eu encosto assim, a escova rapidinho na ponta, né, ali na caixinha, e vou fazer aquele movimento de gelo e não me deixar com flúor. Aí ele falou assim, mas o bebezinho sabe cuspir? O que você acha? Sabe cuspir o bebê? Não. Ele vai engolir? Vai. Mas esse pouquinho que ele vai engolir, tem muitos trabalhos publicados que não vai acontecer nada com o dente permanente. Então, sempre que eu começo a escovar a boca do bebê desde o primeiro dentinho, é um creme dental com flúor, tá? Mas uma pequeníssima quantidade. Aí o dentista vai orientando para aquela mãe quanto que é essa quantidade, meio grão de arroz cru. Cru, por quê? Porque é uma coisinha de nada, meio. Depois passa com o arroz inteiro, aí fala assim, nós vamos pegar um grãozinho de ervilha, meia unha, mas sempre com fio. E sobre o fio dental. A criança precisa passar fio dental, veja só. A criança nem sempre tem os dentinhos separados como esse manequim aqui. Quando o dente da criança é encostadinho assim, acerta, o pelinho da escova não entra no meio. Quem vai entrar? O fio dental. Aquele fio de enrolar no dedo, existem esses fios montados. Olha que facinho. Também uma pazinha. Tá vendo? Ó, essa é a fita, que ela é mais larguinha, e esse é o fio. Inclusive, o fio, para estimular a criança, ele tem de sabor, então ele tem um cheirinho de uva, um gostinho de uva. Então, é fio dental montado, fio dental montado. Como é que usa? Passa lá no meio do dente, como se fosse uma serrinha assim. Ele não machuca, ele é bem macio. Ele resiste várias vezes. É importante, ainda mais que a gente fala em sustentabilidade, em preservar o meio ambiente. Dá para usar várias vezes. A gente só joga fora quando essa linhazinha arrebenta. É certo? Então ele é reutilizável. Isso, só quando a linha arrebentar que eu jogo fora. Como deixar a escovação mais divertida das crianças? Como que você acha que a sua escovação ia ser mais divertida? Que você não ia ficar com preguiça, que você ia gostar mais, ou você gosta já de escovar? Então, ela é um bom exemplo, né, pessoal? Ela gosta. Então, assim, ó, a gente tem que procurar um creme dental de acordo com a idade da criança, com saborzinho. Vamos supor que a criança ela já come uma frutinha mais cítrica, um moranguinho, uma uvinha, sabor de pastinha assim, com sabor de fruta, uma escovinha alegre, macia, pequena, porque a cabecinha da criança é pequena, a boquinha da criança é pequena, então a cabecinha da escova também tem que ser pequena. E uma coisa legal é os pais darem um exemplo para a criança. Então, a família terminou de fazer a refeição. Então, todo mundo vai ao banheiro. Papai, mamãe, irmão, a criança, ou fica com a vovó, a vovó. A criança gosta de imitar o adulto. Então, se a criança vê o adulto higienizando, passando fio, a criança também vai querer imitar e vai fazer. Tá? Uma coisa que eu lembro quando ela era mais pequenininha, tinha uma musiquinha que a gente às vezes colocava para ela e às vezes na hora de escovar a gente cantava. E qual que era essa musiquinha? Ai, que vergonha de cantar. Canta baixinho aqui, canta baixinho. Você sabe cantar a musiquinha? Não é. A gente cantava, a gente cantava assim, ó. Aí ela ficava assim, põe ela pra gente. Chique, 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 para lá e para cá, na escova, quando ficava o nosso dentinho. Toda vez que então, tá vendo? É um motivo lúdico, um momento lúdico. E também se não souber o chique-chique, a gente inventa. O dentinho vai escovar, ficar limpinho, entendeu? Vai estar assim, distraído. Muito bom. Aí tem uma forma correta da gente escovar os dentes? Então, a gente costuma falar assim, ó, vem uma criança no consultório. Você avalia a boca dela, tá super limpinha, a gengiva não tá machucada, não tem gengiva retraída, não tem uma lesão de cárie. Eu não vou nem perguntar se ela escova 45 graus de trenzinho, de bolinha. Então, em crianças, qual é a melhor técnica de escovar o dente? Aquela que limpa os dentes. Tá? Agora, adultos, tem uma técnica que vira pra cá, vira pra lá, mas de criança, a melhor é aquela que limpa. Tá certo? Sem pressa, né? Porque criança costuma ter uma pressa, gente. Não acelerado. Essa última. É normal o dente de leite cair e o permanente demorar para nascer? Ó, existe uma tabela, né? Então fala assim, ó, o bebezinho, ele põe o primeiro dentinho, as meninas por volta de 6 meses e os meninos por volta de 8. E com 3 anos de idade, a criança tem os 20 dentes de leite, ok. Depois lá por volta de 5 ou 6 anos, começa a troca. Tem menina que com 5 anos já está trocando dentinho aqui, dentinho de leite já está caindo. E tem menino que vai cair com 6 anos e meio, 7 meses. 6 anos e meio, 7 anos. O que acontece? Às vezes o dentinho de leite cai um pouco cedo e o dentinho permanente demora um pouquinho para nascer. Ok, existem duas situações. Que algumas crianças não têm o sucessor.
aquele dente permanente que tem que nascer no lugar do dente de leite, existe uma situação que chama agenesia. Lá do latim quer dizer não. A não presença do germe do sucessor. Então, se essa demora persistir muito tempo, o dentista faz uma avaliação na gengiva, vê que a gengiva não está durinha, que a gente não está sentindo a presença do dente ali, pode ser que tenha agenesia, a falta do dente permanente. Mas já está alguns meses, os pais estão preocupados, o dentista pode fazer uma radiografia e constatar a presença do germe lá. Então, às vezes, demora alguns meses, por questões daquela criança, tá? Ou pode ser que ele não tenha o dente, ou às vezes a gente não pode ficar muito grossa, ou formar um cistinho, ficar roxinho, mas normalmente o dentinho de leite cai logo em seguida e permanente bem. Algumas crianças têm medo de ir no dentista, alguns adultos também, né? Geralmente as crianças têm mais. O que a doutora faz quando chega uma criança que está com muito medo? Tem alguma técnica que a doutora usa? Eu com essa pergunta também. Eu dei aula na faculdade por mais de 20 anos. E a disciplina de odontopediatria era no último ano da faculdade. Odonto são 4 anos. E os alunos chegavam e falavam assim: professora, eu não vou atender criança. Como assim? Não, eu não quero. O dentista, ele tem mais medo da criança que a criança dele. Depois, o dentista nem tem nada disso. Então, o que a gente explicava para os alunos? A primeira coisa é a técnica do falar, mostrar, fazer. Como assim? Então, a criança chegou, vamos supor, ela tem, você vai lembrar, olha, você precisa passar fio dental. Falei. Isso aqui é o fio dental, mostrei. Fio dental é assim que passa, vou lá e mostro na boca da criança. Então, isso se chama falar, mostrar, fazer, apresentar a situação para ela. Olha, eu vou examinar seu dentinho, vou secar. O dente tem maneira de secar a superfície do dente com arzinho. Esse aqui é o futai o arzinho. Pega a mãozinha da criança. Esse é o arzinho. Aí eu vou lá na boquinha e mostro. Isso é uma maneira da criança ir relaxando. Aí você vai apresentando os procedimentos odontológicos para ela. Muitas vezes as crianças acham que têm medo mais porque ainda é desconhecido, né? Exatamente, é isso mesmo. Medo do desconhecido. Então, assim, a mãe está ali perto, você está apresentando, está mostrando. Aí, antes de pôr na boca da criança, você dá para a criança segurar, para ela ver o que é. Porque aí é uma situação totalmente nova para ela, né? Você tinha medo de dentista quando era criança? Você tinha medo de dentista? Sabe que eu não tinha? Porque eu morava no sítio, né? E vir no dentista era vir passear na cidade. Então eu achava o máximo, eu gostava de vir no dentista. Olha que intencionada eu. Mas eu gostava. Passear. Mas eu não tinha medo, não. Agora, a gente tem umas curiosidades que algumas amiguinhas da Malu têm. Algumas mães, algumas avós. Você vai ficar chocada. Chocada? São bem curiosos, tá? Eu vou começar com a pergunta de uma vovó, que é a auxiliadora. Ela quer saber de cada quanto tempo que as crianças têm que ir no dentista, principalmente quando elas são pequenininhas, porque aí não deixa escovar o dente tão direitinho. Então, a cada quanto tempo elas precisam vir? Legal. Boa, auxiliadora, obrigada pela sua pergunta, muito querida. Veja, antigamente tinha um jargão assim, visite seu dentista de 6 em 6 meses. Depois, com o passar do tempo, os estudos mostraram que assim, cada um é cada um, né? Se a gente fala assim, engenharia, 1 mais 1 vai sempre dar 2. Agora em saúde não. Então, por exemplo, a Manu vir de 6 em 6 meses está ótimo. De repente a Gabriela não precisa. Ela pode vir uma vez por ano. Eu, às vezes, tenho que vir uma vez por mês. Então, o que vai variar esse retorno? De acordo com o risco de cárie que aquela criança, o mesmo indivíduo adulto apresenta. Então, no primeiro momento, vai no dentista, ele vai fazer avaliação, vai fazer consulta, vai fazer uma sessão de prevenção, né, que é aquela limpeza, profilaxia, vai aplicar um flúor, vai instruir com relação à higiene, como que escova, como que isso, como que aquilo, e fala, Manu, você vai voltar daqui 3 meses. Gabriela, sua escovação é perfeita, você é muito caprichosa, não, isso não tem necessidade de você voltar daqui 8 meses. Então, não existe mais um padrão para todo mundo. Isso mudou um pouco. Sai, Ju. Então vai da Júlia. Minha amiguinha da escola de Júlia. Ela perguntou assim: por que eu preciso enxaguar a boca com água depois de escovar os dentes? Legal. Primeira coisa, eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta e falar assim, não existe esse negócio de molhar a escova antes de pôr o creme dental. Sabia, Júlia? Não precisa. Por quê? Você acaba diluindo o creme dental e fazendo mais espuma. Então, o correto é
Você enxágua a boca antes de começar a higienização, pegar um pedacinho de alface, a perninha da pipoca, as florzinhas de brócolis, né? Então você enxágua, cospe. Aí você escova, né? Higieniza direitinho, sem molhar a escova debaixo da torneira. Porém, não esqueçam, enxágua a boca, fecha a torneira. Super importante, né? A minha mãe, Ela não vai nunca mais trabalhar esse negócio. Aí, ok. Então você escovou. Terminou a escovação? Terminou. Cospe. Não vai enxaguar a boca? Quando você passou a escova ali no seu dente, tinha a florzinha da brócolis, tinha um grãozinho de arroz, você desgrudou do dente. Aí vai falar na boca? A gente põe água na boca, enxágua. O enxágue da boca depois da higiene faz parte. Aí uma dúvida minha, a escova, tem que ter um cuidado com o dente, mas com a escova também. A gente troca ela todo mês, todo ano, como que é? Super legal também, essa menininha é show. Você pode vir ali na sala de espera do consultório, tem uma publicação do nosso CRO, Conselho Regional de Odontologia, sobre os cuidados com a escova. Então, uma das coisas que eles falam assim, a gente acabou de usar a escova, lavou, colocou lá para secar, aí você vai usar o vaso sanitário. Sempre que a gente vai dar descarga, a gente tem que tampar o vaso sanitário, porque naquele forma uma nuvenzinha de água e dos restos que foram ali no vaso sanitário, e ele pode contaminar a escova. Então depois você dá uma lidinha, que é bem interessante. Saiu no nosso jornal do CRO, tá? Bom, cada quanto tempo eu devo trocar minha escova? Também antigamente falava de 3 em 3 vezes. Hoje isso também mudou. Por quê? Porque tem uns pacientes, umas pessoas que pegam a escova com tanta força que em 2, 3 semanas a escova está assim, descabelada. A partir do momento que as cerdas estão desse jeito, ela não faz mais a higiene dos dentes. E tem pessoas que conseguem usar a escova até 4 meses, por exemplo. Teve um curso que eu fiz, foi muito interessante. O professor começou o curso era sobre escovação mesmo. Então ele entrou, aí aparece um vídeo assim, e um paciente faz assim. E aí eles aumentam bem o som daquele barulho da escova. Ele fala assim, a escova a gente tem que segurar igual um pincel, só com o indicador e o polegar. Ou seja, que não pode pôr força. Por isso que a escova fica descabelada, porque a gente põe muita força. Tudo bem, eu não me importo de trocar a escova. O lance não é esse. Quando você põe muita força na escovação, o que você faz com o esmalte? Desgasta. Mas é só 1 minuto, 2 minutos, mas é uma vida inteira, várias vezes ao dia. Então tem que ser um toque suave. Confesso que eu não consigo segurar com o pincel nem a escova, mas eu me controlo para não fazer aquele barulhão. Presta atenção para mim, presta atenção no quando tem alguma coisa na TV, no filme, que alguém vai escovar. É sempre rápido, fazendo uma força como se estivesse lavando uma calçada. Não pode, entendeu? Tipo aqueles filmes joguinhos que... Não pode não. Não é só estragar a escova, porque vai desgastar o dente. Agora é de uma mamãe, a Valéria. Ela quer saber quando a criança arranja os dentes, tem alguma coisa que pode usar, pode fazer, e quando que deve começar a procurar essa ajuda? O ranger os dentes chama bruxismo, e o apertar os dentes é o biquismo. Até um tempo atrás, o bruxismo e o biquismo eles eram situações patológicas que acometiam especialmente os adultos. Depois do Covid-19, a vida mudou muito, passamos um período difícil, muita coisa não voltou mais como era. Então, a incidência de bruxismo entre as crianças aumentou muito, e a gente tem visto muita criança que esfrega o dente, que aperta o dente e que faz o quê? Desgaste. Então, avaliar uma situação de bruxismo não é uma conversa assim de 5 minutos. Então, o profissional ele vai avaliar a situação dos dentes, se tem desgaste, a mãe vai falar dessa criança, se ela tem muita atividade, se ela fica exposta à tela, né? O celular, veja só, no Covid, a escola, a família, a vida veio para a casa da criança através da tela. Depois a gente viu que a tela superestimula. Então a criança que fica muito na tela é uma criança que range muito o dente. E o adulto também. O adulto muitas vezes ele vai dormir, ele vai com a cama já com o celular junto. Então, deixa eu pôr em dia as minhas mensagens. Isso é péssimo, porque aquela luz da tela, ela superestimula, você acorda, te deixa excitada, agitada. Então assim, o bruxismo é uma situação delicada que assim, não é uma pergunta para a gente responder. Você vai fazer uma boa avaliação. Para você ver, fizemos estudos agora que até as medicações para TDAH,
da déficit de atenção, elas desencadeiam o bruxismo. Como assim? Não é para tranquilizar? Mas elas aumentam o índice de bruxismo. Tem alguns trabalhos mostrando isso. A Larissa A Larissa é menina ou é mamãe? é menina, ela é filha de uma amiga nossa. Tá certo. Vamos ver o que a Larissa quer saber. Ela vê quando tomamos sorvete, o dente dá aquele choquinho dó. Larissa, é ruim, hein? Assim, ó. Quando o dente dá um choquinho, existem algumas situações que podem provocar isso. O dente pode estar com uma lesão de cárie, né? Tem um buraquinho. Ou o dente, no caso do bruxismo, quando a gente esfrega o dente, a gente desgasta o esmalte. Então, com relação a quando dá o choquinho, o dente, ele tem o esmalte, né? Que é essa camada transparente. Aí ele tem a dentina, que é o material endurecido, que protege a polpa. Quem é polpa? A polpa é o canal. Então é assim, ó. A raiz do dente, ela fica lá dentro da gengiva. O que acontece muitas vezes? A gengiva, ela retrai, ela afasta um pouquinho e a raiz, ela não tem esmalte. Ó. O esmalte, ele protege o dente, mas a raiz não tem esmalte. Então, quando a pessoa tem uma situação de retração gengival, que a raiz fica exposta, o gelo, quando bate ali, dá dor. Então, a gente chama assim, ó, de sensibilidade dentinária, da dentina. Por quê? Na raiz não tem esmalte. Então, esse friozinho que você falou pode ser uma dor por cárie, pode ser um desgaste do esmalte, no caso do bruxismo, ou uma retração gengival, tá? Tomar muito antibiótico deixa os dentes pretos? Essa é uma pergunta da Larissa. Lavínia, olha, isso daí é uma coisa assim que confunde bastante as pessoas. Alguns medicamentos realmente mancham os dentes. Podem manchar de duas formas. Uma mancha extrínseca por fora. Então, por exemplo, quando o bebezinho toma sulfato ferroso, o bebezinho sempre tem que complementar com ferro, ou mesmo quando está com anemia, fica aquela mancha acinzentada, escurecida. Aí faz uma boa escovação, tudo certinho, acaba nem manchando. Mas e se manchar? Terminou a medicação do sulfato, vai lá no dentista, o dentista faz uma profilaxia e essa mancha sai. Ou, por exemplo, normalmente os medicamentos de criança, eles são docinhos, eles têm corante, têm aromatizante, tem flavorizante, então eles são coloridos artificialmente. Se a criança não escova direito, aquela coisa aqui, alaranjada, amarelada, a cor do remédio que a criança tomou, tá certo? Então, tem que limpar. Então, não é que o antibiótico, o medicamento mancha o dente. Ele pigmenta, vamos falar assim. Mas se a pessoa tiver uma boa higiene, não pigmenta. Agora, muito antigamente, na época das nossas avós, para dor de garganta, eles só tomavam Tetrex, que é uma tetraciclina. Durante a formação do dente, se tomar Tetrex, tetraciclina, mancha o dente sim. O dente vai nascer todo manchado de marrom. Mas hoje em dia não, já faz muitos anos que os pediatras não receitam mais tetraciclina para as crianças. Existem outros antibióticos, tá? A vovó Fátima perguntou se tem que fazer selante na primeira dentição das crianças. Ah, legal. Ó, vovó Fátima, assim, ó. Antigamente, os métodos de prevenção da cárie eram instrução de higiene, aplicação tópica de fluido em todos os dentes e aplicação de selante. Então, vamos falar do selante. Então, aqui nós temos um dente, ó, a raiz, né? Ela dentro da gengiva, é um dente do fundo, um molar. O dente, ele tem esse riozinho, ó, isso aqui chama sulco. O que o selante faz? Ele é aplicado no sulco, ele arredonda o sulco para facilitar que o alimento escoa e facilitar a higiene. Ok, é um método de prevenção? É. Porém, já faz alguns anos que ele não é mais indicado assim, via de regra para todo mundo. Por quê? A cárie dentária, felizmente, a sua incidência diminuiu bastante. E ela está muito mais associada à dieta, que é o tal consumo de açúcar, não seguido pela higiene oral, que é a escovação e fio dental. Tá? Então, hoje em dia, só se indica selante para pessoa, uma criança de risco. Então, vamos por exemplo, uma criança que é muito doentinha, ela toma muito medicamento de criança, como eu disse, ele é docinho, ou uma criança que tem outros fatores, outros problemas de saúde, ou vamos por assim, tem a questão também familiar, né? Com todo respeito às vovós, que eu amo, que elas contribuem muito para a educação das crianças, mas eu tinha um professor que falava assim, que vó era um potinho de açúcar. Potinho de açúcar na bondade, no carinho, no amor, e tinha um potinho de açúcar na casa, né? Então, aquela criança que fica sob os cuidados da avó, algumas vovós, tem umas vovós que são rígidas, outras vovós são um potinho de açúcar no coração e no potinho em cima da mesa, tá certo? Então, alguns casos ainda se indica selante, mas são bem poucos. Essa é a minha outra amiguinha da
escola, na Iotá. Ela perguntou se é normal ter 2 dentes moles ao mesmo tempo. Quantos anos ela tem? Ela tá com 9 também, ela fez 9 ou 8? Não, acho que ela já fez 9. Não. Então, o que pode estar acontecendo? Ó, ela pode ter, nessa idade de 9 anos, quem que é a época de qual dentinho cair? Dos primeiros molares de leite. Então, pode ser que o primeiro molar de leite do lado direito seja mole e do lado esquerdo também. Então, sim, é normal, porque são dentes que caem no mesmo período. Por volta de 9 anos vai cair o primeiro molar. Qual? O lado direito ou o lado esquerdo? O superior ou o inferior? Não, o primeiro molar. Então, é normal, sim, a criança ter 2 dentes moles ao mesmo tempo. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, por ter conversado com a gente. Foi um papo muito bom, eu que muito interessante. Gostei muito. Agradeço as mãezinhas que mandaram as vovós, eu amo as vovós, tá? E as suas amigas também. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer, inclusive, pela doutora, essa uma dentista tão boa, porque quando eu era criança eu ia no dentista, não tinha nenhuma dentista assim tão bonita. Não tinha. Vocês são lindos. Tá, beijinho. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês.